Tá, então nós vamos estar agora resolvendo uma questão, né, que caiu no concurso do Banco do Brasil da CES Gran Rio, a pedido de uma pessoa que vem assistindo os nossos vídeos. E diz assim: uma urna contém 5 bolas amarelas, 6 azuis, 7 verdes. 5 bolas são aleatoriamente escolhidas desta urna, sem reposição. A probabilidade de selecionar no mínimo uma bola de cada cor é, né? Então veja bem, nós primeiramente vamos estar fazendo um esquema aqui, veja só. Ó, uma suposição, né? Nós podemos ter uma sequência, supondo que A seja as bolinhas amarela, B seja azul e C seja verde. Então, de um total de 18 bolas, né, porque se eu somar 5 mais 6 mais 7 dá 18. Então nós vamos ter um sorteio e ele quer que caia no mínimo uma bola de cada cor. Então nós podíamos ter 2 amarelas, 2 azuis e uma verde, sem problema. Agora isso aqui não pode. Eu não posso ter 4 bolinhas de uma cor e uma bolinha de outra cor, né? Então tem que ter no mínimo uma bolinha de cada cor, que nem esse exemplo aqui que nós demos, tá? Então veja, como a gente somando a quantidade de bolinhas de cada cor vai dar um total de 18, então nós chegamos à conclusão seguinte, que o total de maneiras diferentes que nós podemos agrupar essas 5 bolinhas, nós temos que tomar de um total de 18 valores, nós temos que formar grupos de 5 em 5, certo? A ordem que elas estão não tem problema a ordem, mas o importante é que seja 5 bolinhas, tá? E isso se trata de combinação. Então, isso aqui, esse número binomial 18 sobre 5, se trata, isso aqui representa a quantidade de maneiras possíveis que eu posso formar, que eu posso ter, a quantidade de grupos possíveis que eu posso ter, né, de um total de 18 bolinhas tomadas de 5 em 5. Não precisa resolver ele, porque a resposta está dessa forma, certo? Basta eu saber que esse aqui é o total de maneiras que eu tenho de escolher essas 5 bolinhas de um total de 18, sem levar em consideração nenhum critério. Agora que nós vamos estar adotando os critérios que ele pediu no problema, tá? Então, qual é o requisito que nós vamos colocar para resolver isso aqui? Primeiro, a gente vai tirar do total, que é 100%, nós vamos tirar aquela parte que não pode, né? Então, quem é que não pode estar dentro desse grupo, né? A probabilidade é sempre, eu divido o valor que eu posso pelo total que eu não posso, né? Então, quem que vai estar dentro desse grupo, né? É o que a gente vai estar vendo agora. Nós vamos estar tirando tudo o que não pode, né? Tudo que não pode nós vamos tirar. Bom, então o que não pode acontecer no sorteio é que esse grupo de 5 bolinhas seja de 2 cores. Então vamos para a primeira hipótese, que esse grupo seja grupo de bolinhas amarelas e azuis, que é esse caso aqui, não, que é um exemplo, né? Que não pode. Então, não pode ser só bolinhas amarelas e azuis, tem que ter as 3 cores. De bolinhas amarelas são 5, mais 6 de azul dá um total de 11. Então, esse número aqui, ó, binomial 11 sobre 5, que representa o que esse número? Representa quantos grupos de 5 nós podemos ter num total de 11, esse 11 formado pelos soma dos amarelos mais azul. E a segunda hipótese é que esse grupo de 5, ele não pode ser amarelo com verde apenas. Ou seja, de um total de 12, nós não podemos ter, de um total de 12 bolinhas, nós não podemos ter grupos de 5 que são formados do quê? De amarelo e verde. Então, esse número aqui, 11 sobre 5, o número nominal 11 sobre 5, ele representa o quê? A quantidade de bolinhas que são apenas da cor amarela e azul, que não pode. E esse aqui também não pode, por isso que nós vamos ter que subtrair esses valores do total de 100%. Pronto, seguindo o mesmo raciocínio, a gente vai para a terceira hipótese, né? Que se a gente somar a quantidade de bolinha azul com de verde, vai dar 13. Então, esse símbolo aqui, 13 sobre 5, né? Esse número binomial, ele representa o que, pessoal? Representa a quantidade de 5 bolinhas que nós vamos ter, que são da cor azul e da cor verde. No total, a quantidade de grupos, né? De um total de 13, a quantidade de grupos que nós podemos formar de 5 dessas duas, que são dessas duas cores, tá? Pessoal, só para dar uma esclarecida, esse número aqui, ó, 18 sobre 5, é um número binomial. Isso aqui representa um número, não precisa resolver. Mas como é que resolveria isso daqui, se tivesse que resolver? Bom, se nós fôssemos resolver isso aqui, daria o quê? 18 fatorial, que é a regra para combinação, né? Análise combinatória.
Então seria 18 fatorial dividido pelo quê? Por esse número aqui fatorial, menos a subtração dos dois, né? 18 menos 5 dá quanto? Dá 13. Então era só resolver isso, nós chegaríamos no valor. Pronto, pessoal, se a gente fosse resolver rapidinho aqui, nós íamos fazer 18 vezes 17, vezes 15, vezes 14, vezes 13 fatorial. Esse 13 fatorial, a gente pode estar cortando, ó, com esse 13 fatorial aqui, certo? E o 5 fatorial é o quê? 5 vezes 4, vezes 3, vezes 1. Resolvendo isso, você pode pegar uma calculadora, vai dar o seguinte. Pronto, então nós resolvemos aqui, deu 8.568. Eu estou explicando isso para você entender que cada valor disso aqui representa um número, certo? Representa um número que quantas vezes, né? Por exemplo, aqui o número nominal 11 sobre 5 representa a quantidade de grupos de 5 em 5 que nós podemos formar do número 11, certo? Pronto, pessoal. Agora é muito importante entender o que são essa soma aqui, o que representa essa soma. Essa soma aqui, pessoal, representa exatamente, tá, todos os grupos de 5 cores, né? Todos os grupos de 5 bolinhas que têm as mesmas cores ou que têm duas cores diferentes. São os grupos, né? São os grupos de bolinhas que a cor dessas bolinhas são duas cores, né? Que é aquilo que a gente não quer. E também eu pergunto, pode, aqui dentro dessas tem as que são só de uma cor? Pode, porque aqui, ó, desse total de 11 bolinhas, que é amarela mais azul, pode sair só as amarelas, não pode? E desse total aqui de 12 bolinhas, que são as amarelas mais verdes, pode sair só as amarelas também, né? Então, pode ser que saia só amarelas aqui e só aqui. Então, elas foram contadas duas vezes. Então, nós vamos ter que tirar esse grupo de bolinhas de mesma cor que está dentro desses dois casos. Repara só o que nós vamos fazer. Agora chegou uma hora mais importante de tudo que você tem que compreender, ó. Só bolinhas amarelas. Nós podemos ter um total, de um total de 5 amarelas, nós podemos formar grupos de 5, né? Então, esse número aqui representa o total de 5 bolinhas que nós podemos ter todas as amarelas. E aqui representa o número, a quantidade, no caso de grupos que nós podemos formar de só bolinhas azuis. E aqui representa a quantidade de grupos que nós podemos formar de só bolinhas verdes. Agora presta bem atenção nisso. Na primeira hipótese eu disse que seriam as bolinhas amarelas mais as azuis. E na segunda as amarelas mais verdes. Então veja bem. Pode ocorrer aqui desse total de 11 formando grupo de 5 e 5. Pode ocorrer das 5 serem amarelas? Pode. E aqui pode ocorrer também do total de 12 bolinhas. De eu sortear dentro desse grupo de 12, sortear 5 toda amarela? Pode. Então pode sair grupos de amarelo aqui nesse grupo e pode sair grupos só amarelo aqui, entendeu? Então, quando eu pego esse total aqui desse número 11 sobre 5, representa a quantidade de bolinhas que pode sair duas cores, né? Desse total de 11 de duas cores. E aqui representa a quantidade de bolinhas de duas cores que pode sair desse grupo de 12, mas que também podem ser só de uma cor, né? Então, como já está incluído, poderia sair só amarela aqui e só amarela aqui. Então, ele está sendo contado tanto aqui como aqui, só as amarelas. Então, eu vou ter que tirar desse total aqui, dessa soma, eu vou ter que tirar aquela quantidade que representa só as amarelas. E vou ter que tirar a quantidade que representa só azuis. Pensa com cuidado que você vai entender, certo? Então, nós vamos montar aqui a probabilidade final. Pessoal, então essa é a fórmula base para a probabilidade, né? O número de elementos de um determinado evento dividido pelo número total que pode ocorrer. O número total aqui a gente sabe que é o quê? O número nominal 18 sobre 5, né? Representa o total geral, né, das cores das 5 bolinhas que pode sair, tá? Representa o total, né, desse grupo de 18 bolinhas, as 5 que vão sair. Então aqui nós colocamos um número que representa, né, que é esse número 8.568, que representa o total de grupos, a quantidade de grupos de 5 bolinhas que nós podemos colocar. Aqui estão todas, de todas as que são só de uma cor, os que são de duas, né? Aqui está a totalidade, os que são de 3 cores, né? Então pronto, pessoal. Aqui esses valores aqui que eu estou somando representa aquela quantidade de grupos, né, que tem duas cores ou uma cor igual, né, que é aquilo que a gente não quer no problema. Aí nós somamos todo ele e subtraímos. Esses números aqui representam a quantidade de grupos que estão incluídos nos dois casos, ó, por exemplo, na primeira hipótese com a segunda, nos casos do azul, que é na primeira com a terceira. Então eles se repetem. Esse número aqui se repete duas vezes, por isso nós colocamos ele em dois lugares. E nós estamos subtraindo do total. Pronto, pessoal, isso aqui é o que não pode ser. O que pode ser, do 100% a gente tira o que não pode ser. Aí fica
aquilo que pode